Glória a Deus. Saúde do irmão, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Sou cheio de alegria. Estar reunido com os irmãos nessa noite. Queridos, abra sua Bíblia comigo lá em Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Glória a Deus, O aleluia. versículo é o 7. Quando os irmãos procuram, louva a Deus por esta oportunidade. A Deus pelos pastores desta igreja que nos abençoou. Louva a Deus pela vida do nosso irmão Cristo, pastor Paulo, nossa esposa, irmã Miguel. Glória a Deus. Irmãos que vieram, o pastor Paulo, que Deus abençoe poderosamente. Glória a Deus. O tema, capítulo 37 de Ezequiel. O tema é refaz, né? Me refaz. Glória a Deus. Eu disse só, refaz é aquele que suporta a mão de Deus. Aleluia, Jesus. Capítulo 37, versículo 7 de Ezequiel. Glória a Deus. Bem? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Versículo 8. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu peles sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Glória a Deus. Sente, em nome de Jesus Cristo, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Queridos, nós entramos em uma palavra bastante conhecida da Escritura Sagrada. Ezequiel, ele é conhecido como o profeta das visões. Se você observar no capítulo de número 1 de Ezequiel, Ezequiel está cativo na beira de um rio. A palavra do Senhor nos mostra que Ezequiel, cativo na beira do rio, o céu ele se abre. Então Deus começa a dar visões para Ezequiel. No capítulo de número 2, você vai ver Ezequiel prostrado, com o rosto em terra. Por que ele está com o rosto em terra, pastor? Porque, aleluia, ele viu a glória, ele viu a presença, ele viu as revelações do Senhor. Glória a Deus. Ele, aleluia, que vê, que sente a presença do Senhor, não fica, aleluia, de pé, fica, aleluia, prostrado diante dele. Então observe que no capítulo de número 2, a palavra do Senhor vem dizer que Deus, aleluia, vem até Ezequiel e fala: Ezequiel, ponte em pé, que eu quero falar contigo. A palavra
pé, meu pastor, e o Espírito Santo entra em Ezequiel. No capítulo de número 2, você vai observar no mesmo capítulo um rolo descendo sobre a cabeça de Ezequiel e Deus virando para ele dizendo: olha, o que tu vê, aleluia, come, está escrito por dentro e por fora. Já aprendemos algo interessante com esta palavra, já aprendemos algo interessante, aleluia, com o capítulo 1 e o capítulo 2. Qual é, pastor? Que a obra, meu pastor, ela não é feita de qualquer maneira. A obra de Deus, ela tem que ter uma preparação. Capítulo 1, o céu se abre para Ezequiel. Ele está na beira de um rio chamado Quebar. Ele está em sofrimento e Deus se apresenta para ele. Capítulo de número 2, ele recebe, aleluia, a presença. E o capítulo de número 2 também vem nos mostrar que o rodo está descendo. Então, pastor, que eu entendo, aleluia, com isso, que a obra de Deus tem que ter, aleluia, uma preparação da parte do Senhor. Quer pregar, tem que ler, meu filho, aleluia. Quer profetizar, tem, aleluia, que descer na oração para receber a virtude, porque a obra do Eterno, ela não é feita de qualquer maneira. Pastor Cosmo, tem pessoas que querem, aleluia, pregar, mas não querem se aprofundar. Tem pessoas, aleluia, que querem profetizar e nem o Espírito Santo, aleluia, está sobre a sua vida. Então observe, aleluia, que tudo aqui é uma preparação. Deus, ele chama, aleluia, Ezequiel, mas Ezequiel não tem que ir de qualquer forma. Ezequiel, aleluia, tem que ser preparado pelas mãos, aleluia, do Senhor. Observe que o capítulo de número 37, ao qual nós fizemos menção, Deus, ele está dando uma visão para Ezequiel. Se você pegar, aleluia, o versículo de número 1, você vai ver a mão de Deus vindo sobre Ezequiel e conduzindo Ezequiel e colocando ele no meio de um vale. Observe que tudo começa pela mão de Deus, aleluia. Se não for pela mão de Deus, meu filho, nem adianta, aleluia, tu começar alguma coisa. Tem que começar pela mão, aleluia, do Senhor. Glória a Deus. A palavra, aleluia, do Senhor vem nos mostrar, meu filho, que a mão de Ezequiel, ela vem, a mão de Deus vem sobre Ezequiel e conduz ele em espírito. Quando eu olho para essa palavra, pastor Código, a palavra conduzir, o significado, aleluia, dela é ser levado sem querer ir, aleluia, é ser conduzido sem querer ser conduzido, porque com Deus é assim, menina. Deus, ele vai te colocar onde tu não quer estar. Deus, ele vai te conduzir para onde tu não quer ir, porque, aleluia, não adianta tu querer fazer a obra, mas querer fazer a tua vontade. Quem tem que te conduzir, meu irmão, é o Senhor. Quem tem que te conduzir, menina, é a mão do Senhor. E pega isso para a tua vida na noite de hoje. Deus, ele não vai te colocar onde tu não quer estar, aonde, aleluia, tu quer estar. Deus, ele vai te colocar, pastor Código, aonde tu não quer estar. Glória a Deus. Jesus, ele nunca vai nos conduzir para onde a gente quer estar, meu filho. Jesus, ele sempre vai nos conduzir para lugares onde a gente não quer estar. Observe que Ezequiel, ele é conduzido, pastor Código, para o vale. Quem quer estar no vale? Eu não quero. Você quer? Mas só que não é a tua vontade. É a vontade de Deus. Porque o Evangelho, como foi falado, é renúncia. Quer servir a Cristo, meu filho? Deixa ele te conduzir. Quer fazer a obra de Deus? Deixa ele te levar. E ele vai te levar para onde tu não quer ir. Porque se você observar, o próprio Jesus, meu filho, quando ele é batizado, a palavra do Senhor fala que ele
mas tu não sabe de onde veio. Tu até escuta, aleluia, barulho. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia! Pastor, eu não estou entendendo, eu estou arrepiado, eu não estou entendendo o que o Senhor quer dizer. O que eu quero dizer é que pelo que tu está passando, se é Deus que está te conduzindo, meu filho, permaneça. Se é a mão de Deus que está te levando, permaneça. Se é o Espírito Santo que está te conduzindo, permaneça. Aleluia, Deus está falando com alguém aqui dentro desse ambiente. Pastor, eu estou olhando para aquilo que eu não quero ver. Isso mesmo, Deus está no caminho certo. Pastor, eu estou olhando para aquilo, aleluia, que está me trazendo dor. É assim mesmo. Deus, Ele está fazendo, aleluia, acontecer alguma coisa sobre a tua vida e tu não está entendendo. Glória a Deus. Aleluia, meu Deus! A obra de Deus é assim, meu filho. Se não tiver pancada, não é obra de Deus. Verdade. Se não tiver luta, não é obra de Deus. Ele está no meio do lago. E quem levou ele para lá foi Deus, meu pastor. A gente pode estar dentro do nosso lar olhando para aquilo que a gente não quer ver. Pode estar vendo um filho, uma filha, um esposo, mas permanece. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia, Deus. É forte, Deus. Quem está de fora está vendo assim, esse filho aí é só paixão. Esse filho aí não vai ter libertação. Esse marido vai morrer na cachaça. Quem está de fora está falando. Mas quem está dentro, aleluia, está sendo conduzido pela mão dele. Glória a Quem Deus. está de fora pode falar o que quiser, meu filho, mas quem não tem experiência com Deus nunca vai alcançar aquilo que Deus ele tem preparado para te entregar. Tu pode estar olhando para aquilo, pastor Cosmo, que tu não quer ver, mas tem uma promessa dentro da tua casa, meu pastor. Tem libertação dentro da tua casa, minha irmã. Glória a Deus, Ele glória a conduziu nesse lugar para dizer para alguém aqui: quem está te levando é Deus, quem está te conduzindo é Deus. Então permanece. Esse casamento não vai terminar, não vai ter divórcio, porque Deus ele está no controle de tudo. Glória a Deus. Aleluia! Levanta para servir a Cristo. Não é fácil. Verdade. Só quem sofre é aquele que faz verdadeiramente a obra de Deus. Glória! Aqui era para estar lotado. Eu não me importo com isso. Porque Jesus me fala, onde tem dois, 3. E ele no meio. Oh, glória! Glória a Deus. Aleluia. A multidão, aleluia, só sabe muitas vezes apertar. Mas bem-aventurado você que largou esse sábado para estar aqui. Glória a Porque Deus. você acredita quando eu preciso colocar uma palavra no teu coração. Ei, persevera nessa luta. Não arreda pé desse ambiente. Não arreda pé desse lugar. Pastor, mas o meu filho é assim, o meu marido é assim. É assim que tem que ser. Porque eu vou te por internet da tua vida. Lá dentro, ele vai libertar. Glória a Deus. Pastor, eu posso dizer assim? Glória a Deus, eu vou fazer esse negócio. Obrigado. Ezequiel, pastor Código, Aleluia! ele está no ar. Juro. Aí o versículo 2 começa dizendo assim: e me fez andar. Está escrito. E me fez andar ao redor dele. Observe, ele quis andar por vontade dele. Está escrito. E me fez andar. E anda sem querer andar. Quem
Tu até sentou no teu coração, eu não vou lá porque é salvo, mas quem te fez andar para lá? Oh, glória. Quem te fez andar para esse lugar? Percebe, pastor, que ele está no meio do vale. Ele está vendo aquilo que ele não quer ver. E mesmo assim Deus faz ele andar. Verdade, meu Deus. Porque a dificuldade ela não pode nos parar. Aquilo que a gente observa e não quer observar não pode nos parar. Verdade. Porque a nossa vida está diante dele. Glória a Deus. E se a nossa vida está diante dele, nas mãos dele, ele vai fazer a gente andar. Ah, eu não quero andar, mas Deus ele vai fazer tu andar. Ah, eu quero Deus, ele vai fazer tu andar. Ah, eu quero tu não vai parar, porque Deus ele vai fazer tu andar. Deus ele vai, eu vou repetir isso aqui para alguém. Deus ele vai fazer você andar. Deus vai fazer você andar. Sabe o que é isso? É a mão de Deus. Sabe o que é isso? É Deus dizendo, não, mas continua, olha comigo. É eu que vou fazer tu andar. É eu que vou fazer tu andar. É eu que vou fazer tu andar. Glória a Deus. Glória a Deus. É Deus, irmão, que faz a gente andar. Verdade, meu Deus. Oh, glória. É Deus. Agora começa o mistério. Oh, glória. Eu gosto de detalhes. Eu acredito que eu vou. A palavra do Senhor fala que a mão do Senhor vem sobre Ezequiel, só não. Sim. Conduz ele e coloca ele no meio de um. E está escrito assim: que quando Deus faz ele andar, ele anda ao redor. Está escrito. Mas que mistério é esse, né? Quando Deus pega ele, coloca ele no meio. Mas quando Deus faz ele andar, ele tem que andar ao redor. O que é isso, meu pastor? É andar para observar. Porque se Deus manda ele andar, ele estando no meio, ele vai pisar em osso. E Deus ele não quer isso. Pisar em osso é excluir. Deus ele quer que a gente venha andar ao redor para observar. Glória a Deus. Mas eu faço a obra, eu não saio da igreja, eu me consagro no jejum, e eu estou vendo sempre a mesma coisa. Oh, aleluia. Vai só. Aleluia, Deus. Não adianta, aleluia, tu chegar querendo debater dentro da tua casa. Ah, meu filho, é isso, aquilo, no primeiro, tu para ver se eu não quero amaldiçoar. Eita. Olha só. Glória a Deus. E o caminhar vai trazer dor. Tu está observando, tu está andando ao redor, meu irmão. É aquela sensação de sempre olhar para a mesma coisa. Esse meu filho não larga as drogas, essa minha filha não larga a prostituição, esse meu filho não larga, aleluia, a bebida. Tu vai olhar sempre para a mesma coisa. Mas só que tu não pode parar de estar fazendo a obra. Aleluia. Eu estou em cima do altar e falo algo aqui. A minha esposa ela pagou um preço muito grande pela minha vida. A minha esposa, às vezes, eu chegava, pastor, corre, um embriagado, corre. Sabe o que ela fazia? Ela me tacava óleo ungido. Eita. Ela me lambuçava de óleo ungido. E falava, um dia, esse vai ser o pregador da palavra. Porque ela não está aqui. Aleluia, Deus. Eu era, como falei, eu era pedra doida. Eu dava trabalho. Eu dava legalidade para o inimigo. Mas só que a minha esposa ela teve sabedoria. Aleluia, Deus. Ela nunca falou em divórcio, mesmo eu sendo como eu era. Ela nunca falou, aleluia, me abandonou, mas ela pagou o preço por mim. E hoje, com a glória, eu ando, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Sei que está sentindo isso aqui, irmão. Estou sentindo uma graça.
Glória a Deus. A honra e glória do Senhor, estamos aqui pregando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Sabe esse filho dentro da tua casa, sabe essa filha dentro da tua casa, só observa e vai pagando preço, aleluia, por eles aqui. Sabe esse marido que não quer nada, só observa e vai pagando preço por eles aqui. Porque uma hora Deus ele vai falar, uma hora Deus ele vai te revelar, uma hora Deus ele vai libertar. Levanta a mão aqui, filho. Aleluia, porque o Espírito Santo está mandando dizer aqui. Ele, a tua casa não é do inimigo, a tua casa não é do diabo, a tua casa é de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Quem quer andar vendo a mesma coisa todo o tempo? Verdade. Ainda mais a relógio. É Deus dizendo que o milagre ele acontece na caminhada. Oh, glória a Deus. Deus. É verdade. Deus ele não é com quem está parado. Deus é com quem está em movimento. Glória a Deus. Aleluia, Deus. A história de Jeremias, capítulo 18. Deus ele vem até ele e fala: Jeremias, levanta e desce Oh, aleluia. na casa do Senhor, Oh, glórias. que lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Oh, glórias. Quando Deus ele vem até Jeremias, não é porque Jeremias ele está na cama dele deitado, né? Não é porque ele está aleluia na rede, não. Ele está dizendo: Jeremias, eu só falo com quem está em movimento. Eu só me revelo para quem aleluia está se movimentando. Meu Deus. Eu só falo com aquele aleluia que não olha para dificuldades e recua e para. Eu olho para aquele que está na dificuldade, na luta, mas não para. Aleluia. O diabo está se levantando furioso, o diabo está caluniando, o diabo está colocando na fofoca. Mas quando o diabo vem aqui se dobrar, pregando a palavra, quando ele vê, aleluia, tu dentro da igreja, ele dizendo na boca: eu perdi mais uma, porque é meu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Eu não movimentei. Eita, Deus. Observe que Deus fala: Jeremias, levanta e desce, que eu te farei ouvir as minhas palavras, mas só se for na casa do oleiro. Glória a Deus. Aí o texto diz assim, capítulo 18, que Jeremias ele levanta, se dispõe e desce. Quando ele desce, o oleiro já está trabalhando. Eita, Vou repetir assim, quando ele desce, a Bíblia fala que ele vê o oleiro já trabalhando. O oleiro não começa a trabalhar quando ele chega. aleluia. O oleiro está trabalhando antes dele chegar. Eita. Fala, Deus. Aí o texto diz assim, pastor Código, aleluia, que o vaso se quebra na mão do oleiro. Glória. Quem se quebra? Aí tem aquele que fala: olha, Deus vai quebrar esse vaso, não quebra ninguém. É verdade. Ele se quebra na mão. Quem é a vaso? Aleluia, Deus. Quem é vaso? Eu não estou falando para vasilha, eu estou falando para vaso. Eu não estou falando com vaso, estou falando com vaso. Quando Jeremias ele desce, olha o oleiro trabalhando, a Bíblia fala assim, que o vaso se quebrou na mão dele.
tem que se quebrar na mão dele, meu filho. Porque se a gente não se quebrar, não tem como ele fazer, aleluia, um vaso novo. Aleluia, não tem como ele tirar mentira, pastora. Não tem como ele tirar fofoca. Não tem como ele tirar, aleluia, o linguarudo. Não, a gente tem que se quebrar para ele fazer um vaso novo conforme a vontade dele. Eu vou repetir isso aqui para ele. A gente tem que se quebrar para ele fazer um vaso novo conforme a vontade dele. Glória a Deus, aleluia. Não é a nossa vontade. O tema é minhas falhas. Mas para Deus nos refazer, a gente tem que suportar o processo. Verdade. Porque tem pessoas que se quebram na mão do oleiro e não suportam. Verdade. Se afastam. Aleluia. Aleluia. Se desviam. É processo. Oh, glória. Não sai da mão dele. Oh, Jesus. Não sai da mão dele, querido. Oh, glória. Ele sabe o que ele faz. Ele sabe, pastor, corre o que ele faz. Pastor, mas está doendo, não tem que doer, meu irmão. Pastor, não suporta. Se Deus ele não vai te amassar a ponto de querer se afastar, meu irmão. Só fica na mão dele. Pastor, eu estou passando por uma prova, estou passando no estresse. É assim mesmo, só fica na mão dele. Porque ele sabe o que ele faz. Aleluia, eu vou repetir isso aqui para alguém. Ele sabe o que ele faz. Ele depois de tudo, aleluia, ele é fazer o vaso. Tu vai ver o que ele vai fazer. Tu vai ver o que ele vai fazer. Tu vai ver o que ele vai levantar a mão aqui, irmão. Levanta a mão aqui. Porque o Espírito Santo, ele está dizendo, permaneça na minha mão. Não saia da minha mão. Porque tu vai ver a minha glória se manifestar dentro da tua casa. A minha presença se manifestar dentro da tua casa. Glória a Deus, aleluia, Pai. Glória a Deus. Oh, aleluia. Quer fazer a obra, mas não quer ser avançado? Não, meu filho, olha. Está no lugar. Quer pregar, mas não quer passar para alguém. Oh, glória. Quer ser um pastor, mas não quer. Pastor, comecei a falar na igreja. É taca na costa. Verdade. É taca na costa, meu filho. Eita, Jesus. Fala. Porque para fazer a obra, a porta ela não é larga, a porta ela é estreita. Para chegar no céu, Giovanni vai te espremer. Oh, aleluia. Ele vai te moldar. Glória. Porque para chegar no céu não é de qualquer maneira. Não é de qualquer forma. Aleluia, Deus ele nunca vai colocar você numa prova quanto no suporte. Ele conhece o soldado que ele escolhe. Eita. Ele conhece o soldado que ele escolhe. Ele sabe da tua capacidade. Glória a Ele Deus. sabe da tua capacidade. Ele sabe o que tu passa. Ele sabe o que tu enfrenta. Ele sabe as lutas que tu trava. Mas permaneça na mão do Eterno. Permaneça na mão do Eterno. Glória a Deus, aleluia. Glória. Milagre. Ele é gerado no pastor Cláudio. Na nossa caminhada. Verdade. Porque tem milagres. Todo dia o pastor Cláudio me pergunta que pergunta em dela, chega na aldeia e adora o Senhor. E o Alá falou, irmão, se apresenta ao sacerdote lá para participar. Aí a Bíblia fala assim que o milagre acontece na caminhada dele. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Só volta um para contar. É, porque tem muito ingrato.
Aí se pergunta, quem pecou, Senhor? Foi ele ou seus pais? Ele diz, ninguém pecou. Está acontecendo isso sobre a vida dele? Para o meu nome ser glorificado. Oh, glória. Aí acontece assim que ele gosta, né? No chão faz o lodo, volta no céu. Aí ele fala para o céu, agora vai. Não furou, né, amigo? Porque um milagre tem que acontecer de sacrifício. Verdade. Quando ele bota o lodo, pastor, aí ele fala para o céu, vai ao tanque de Siloé. Não sei como ele chegou, amigo. Mas ele chegou lá. Aleluia, Deus. Quando ele pega e põe o lodo, a visão é aberta. Glória. A visão é aberta. Aleluia. Quer milagre na tua vida, só não para de caminhar. Quer libertação na tua casa, só não para de caminhar. Quer cura, aleluia, só não para de caminhar. Quer que Deus venha fazer algo extraordinário, só não para de caminhar. A caminhada ela vai gerar milagre. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Vai gerar milagre. Porque a gente caminhando, orando, porque muitas vezes a gente está caminhando, pastor, aí a gente pensa, Deus ele não é comigo, Deus ele não está falando comigo, eu estou orando, eu estou jeito. Aí a gente pensa, Deus não vai responder, uma hora Deus vai falar. Só não podemos parar de caminhar. Por que o Senhor fala isso? Porque Ezequiel ele caminha. Ao redor observa, e Deus vem até ele e faz uma pergunta, Ezequiel, poderão viver esses ossos? Aleluia. Hoje, se é a geração que a gente está, e tem um bocado por aí, né? Então deixa comigo. Onde é? Deixa comigo essa mão. Onde é? Deixa que eu vou lá e profetizo. Quer dizer que alguém que não tem ele, meu filho. Aos olhos dele não tem. Verdade. Ezequiel vira para Deus, olha a responsabilidade, pastor Paulo, para Deus. Olha, Senhor, você não sabe. É possível, porque milagre a senhora não faz, não. Mas o Senhor Oh, glória. sabe de tudo. Aí Deus vira para Ezequiel e fala assim, é? Então deixa comigo, tá? Já que tu botou a responsabilidade sobre eu, deixa que eu faço. Glória a Deus. Mas eu não estou entendendo, tem milagres que não são gerados porque está na nossa mão. Escute, tem milagres que não são gerados porque a gente não coloca diante de Deus. Tem coisas que não acontecem porque tu não coloca diante de Deus. Quando tu aprender a colocar diante do Senhor. Oh, glória. Aleluia. Quer um exemplo? A multiplicação. Mais de 5.000 pessoas. Jesus tem alguém com Jesus e fala, olha, espere a multidão que vai morrer todo mundo aí presente. Jesus fala, quem vai ser daqui? Todo mundo senta aí. E quem você tem uns peixinhos para me dar aqui? Na mão de você não dá, mas na minha vem. Oh, glória. É bom. Ele levanta para o alto, aí ele diz assim que Deus dá graça, ele dá graça. Quando ele desce, assim. Eita, Deus. Quer milagre, se vier, coloca na mão dele. Pastor, não é nada, na tua mão. Glória a Deus. A tua mão é nada, na mão dele. Aleluia, Deus. Coloca na mão dele. Que o milagre, aleluia, vai ser gerado. Pastor, não tenho coragem de colocar meu filho na mão de Deus. Não tenho coragem de colocar meu esposo na mão. Coloca, que Deus ele sabe como trabalhar. Deus ele sabe como agir na mão dele que o negócio, meu filho. Aleluia, vai estregar, porque ele sabe fazer a obra dele. Coloca na mão dele. Aleluia, Deus. Oh, glória. Se continuar na tua mão, não acontece nada, vai embora. Verdade, Deus. Aleluia. Versículo 4 diz assim: que Deus vira, aqui já também confiado, para Ezequiel e disse: então me diz, profetiza sobre esses ossos. E está escrito assim: e disse, ossos secos, ouve a palavra
Deus não vira para Ezequiel e fala, Ezequiel, olha, revela o CPF dele. Ezequiel revela o chassi da moto dele. Deus vira para ele e fala assim, Ezequiel, profetiza sobre esse cemitério e fala dessa forma. Ossos secos. Aleluia, Deus. Ouve a palavra do Senhor. Glória a Deus. Ouve a palavra do Senhor. Pastor, não estou entendendo, meu filho. A palavra que tem que ser, aleluia, pregada. É a palavra que tem que ser anunciada. Não existe. Deus ele me usa, aleluia, mas o que eu priorizo é esse aqui, ó. É a palavra, aleluia, do Senhor. Porque culto sem palavra não é culto. Culto, aleluia, que é muita música, mas não tem palavra para mim não é culto, meu filho. É uma festa, mas quando tem palavra, meu irmão, quando tem palavra, quando tem palavra, quando tem palavra. Glória a Deus. Aleluia. Que tem que ser prioridade no culto. Deus ele curava, sim ou não? Deus ele ressuscitava, sim ou não? Mas antes dele fazer tudo isso, ele ensinava. Pode Deus evangelho. Ele não chegava logo revelando. Ele chegava, primeiro ele ensinava. E tinha lugar que ele chegava e ensinava, nem curava ninguém. Era só a palavra do suficiente. Está acostumado. Enxertemos aqui, pastor, o senhor traz um desse, aleluia, que revela CPF. Se o senhor bota aqui em cima desse altar, esses, aleluia, que é raio-x, não sei quem, porque de Deus não é, meu irmão. Aleluia, pode ser de tudo, mas de Deus não. Aí isso aqui estava tomado, estava até a porta aberta que tinha gente por lá de fora. Mas como é a palavra, aleluia, que é a prioridade, ninguém quer. Mas a palavra ela te escolheu hoje. Para tu desse ambiente pode ser. É eu, aleluia, que te dou força. É eu, aleluia, que te fortaleço. É eu, aleluia, que te endereçou por intermédio da palavra. Glória a Deus. João 17:17. Santificai-nos na verdade. E a verdade é a tua. Palavra. Santificar qual é o significado? Se separar. Então, santificai-nos na verdade. E a verdade é a tua palavra. É Jesus dizendo assim: quer santificar? Vai se santificar aqui, ó. Glória a Deus. Porque aleluia, até a consagração. A gente ora, a gente tem nem palavra, não, meu filho. Santificação é aqui, ó. Glória a Deus. Santificação é na palavra. É onde Deus ele fala com a igreja, onde Deus ele fala com a igreja. Santificação é na palavra. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ossos secos, ouve a palavra do meu entendendo, pastor. É Deus dizendo assim: ei, esse filho que está lá dentro, prega a palavra para ele. Ei, esse marido que não prega, prega a palavra para ele. Porque Deus ele vai dar vida. Deus ele vai dar vida por intermédio da palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus.
terceira geração que acreditava em dar uma palavra dessa demora, não tem ninguém na igreja. Aleluia. Mas a palavra ela tem que ser lançada, porque a palavra ela tem que confrontar. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Cói, lembra de Nicodemo? Nicodemo chega com Jesus assim, o Senhor vem do céu. Porque por fazer esse milagre é só mesmo sendo filho de Deus. Jeová vira para ele e fala: olha, Nicodemo, eu faço tudo isso e faço ainda mais. Mas tu tem que nascer de novo, viu? Aleluia. Não vem querer me bater, não quer ser bajulado, meu filho. Aleluia. Jesus não quer ser bajulado. É a palavra que tem que ser pregada. Jesus vira para Nicodemo e falou: olha, se tu não nascer de novo, tu não pode ver o reino de Deus. Tu tem que morrer na terra e nascer para mim. Tu tem que morrer na terra e nascer para mim. Glória a Deus. Palavra tem que doer nós, meu irmão. E a gente tem que ficar alegre, pastor Código. Quando Deus aqui fala para ele, olhar na mentira. É aquele maldito. Está falando comigo. Eu sou meu mentiroso. Comigo ele está falando. Deixa eu legal para quem ele é aquele eu corri. Oh, glória a Deus. Se gosta, aleluia, joga a palavra no vento e joga a fala da glória na fofoca, viu? Aleluia, e está pegando o teu coração, aleluia, porque palavra não tem palavra tirar ninguém da igreja, meu filho, não. O que tira a palavra da igreja é o que já está no coração, o que tira da igreja é o que já está no coração, é o pecado, porque quando a palavra sai da seita com o pecado do camarada nessa igreja, eu não fico, aleluia, eu vou para outra igreja, porque elas vão me aceitar com o meu pecado, aí fica pulando, aí sai da aí vai para o universal, aí o universal vai para a assembleia, aí quando vem está no sétimo dia, aí quando vem está pulando lá no inferno, porque aleluia, não se sente em lugar nenhum, meu filho. A gente, aleluia, tem que sentar pé e receber a palavra de Deus. Glória a Deus. Olha meu filho, fica pulando, vai. Você está bem, não, ela cerveja, eu fico porque é assim, né? Já fica conhecendo, não vai, ela não vai comigo. Eu tenho mais igreja para ele. Tudo quando a igreja que vai ficar confusão, não. Fica conhecido. Daí não vai para ele. Vai para isso aqui. Eu falei canto nenhum. Ih, meu amigo, eu fecho a porta porque eu não quero ir na minha igreja. É assim. Lá tem um que está passando a frente da igreja, lá vai dizer, não, aqui não. É para outro, filho, é para você. Então é a palavra. Ouve a palavra do Senhor. Então me serve. Você já caminha para essa. Versículo 6 diz assim. E porém, versículo 5. Assim diz o Senhor Jeová Estócio, eis que farei entrar em vós o Espírito e viverei. E porém eu sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porém em vós o Espírito e viverei. Sabereis que eu sou o Senhor. Aí versículo 7, agora nós fizemos menção, diz assim: então profetizei como ele me deu ordem, ou seja, ele fez a vontade de Deus. E houve um ruído é barulho. E o texto diz assim: enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Aqui uma brinca que a gente já vai ensinar. A gente quer profetizar, mas só que a gente quer profetizar e quer que ninguém acontecer sem. Observe que ele está profetizando, teve ruído. Ruído é barulho. Pastor, mas quanto mais eu for esse atribulado dentro da minha casa, mais o negócio se estreita. Tem que estreitar barulho, meu filho. Verdade. Primeiro Deus tem que colocar no lugar. Primeiro Deus tem que trabalhar. Aí depois do vídeo vem o quê? O reboliço. Aí depois do reboliço, o negócio começou. Eita, glória. Aleluia. Não é assim? Aleluia. Quem já fez a oração aqui de profetia?
Vai ter momento, pastor, que na igreja não vai ter ninguém. Mas vai ter momento que Deus ele vai, porque é necessário muitas vezes ele tirar aquilo que está atrapalhando o ministério de crescer. E muitas vezes a gente não entende, porque muitas vezes a gente paga preço. A gente olha e o que está acontecendo? Será que eu estou errado? Será que eu estou falhando? Será que está acontecendo alguma coisa? Na igreja não chega ninguém. É oração. Deus ele está tirando aquilo que não é para dar. E ele vai trazer aquilo que é para vir. Então a gente tem que compreender e entender o que Deus ele tem sobre a nossa vida. Porque a igreja é isso, pastor. Tem pessoas que vão ficar fiel no Senhor 20, 30 anos, mas vai ter pessoas que vão ficar um melhor. A obra é isso. Igreja é isso, Senhor. A gente não é dono de ninguém. A gente é aqui que quer sair, meu irmão. Amém. Deus abençoe. Vou botar para os dois pés. É nesse momento, aquele que eu ia temporada. Vá com Deus. Aleluia. Dá trabalho para outro pastor lá? Não é assim? Porque eu sou assim. Porque tem pastores, que pensam que é dono. A pessoa vai vir pegar a bênção, não vou te dar a bênção não. Tu vai ficar disciplinado. Depois da tua disciplina, não, meu filho, não. Vai. Aí tem pessoa que está falando, tu está amaldiçoado. Quem disse? Biblicamente não existe, meu irmão. Porque lá em Gênesis capítulo 12, versículo 8, Deus ele fala, abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Se alguém está te amaldiçoando, ele mesmo está te amaldiçoar. Glória a Deus. Se alguém vai imaginando que está amaldiçoado. Meu irmão, pode contar aqui, está toda a minha vida, vai estar. Porque eu estou me amaldiçoando. Então observe que teve o reboliço, teve o ruído, e cada osso veio com o seu devido. Agora imagine você vindo daqui, um trânsito vindo daqui, uma pedra vindo daqui. Será que não vai ter alguma coisa que vai acontecer na tua casa? Eita glória, Deus. Tu pensa que tu vai orar, vai profetizar, aí o bonitão lá, vai logo chegar na hora. Não é assim não. O diabo ele vai lutar, irmão. O diabo ele vai trabalhar, mas só que o diabo não tem mais jeito. Mas na tua oração, o inimigo cai por terra. Glória a Deus. Vai ter barulho. Vai ter reboliço. Mas quando tu vê Deus, ele está colocando no lugar. Aleluia. Se ficar no final de semana toda na droga, quando tu vê, não está mais vindo. Aí cai na cama e vê. Vai falar, Senhor, não é a mão de Deus. É Deus parando. Que é para ele olhar e ver que, aleluia, só tem. Olha assim. Meu irmão, pode ser o pior péssimo da terra, mas quando está no estreito, ele não é ninguém. Só se não tiver oportunidade. Mas se tiver dentro do mato desse, quando cai de pistola, aleluia, na cara, vai lembrar de quem? Aí a pessoa chega no meio. Aleluia. Porque é assim, irmão. Então você é instrumento. Profetiza lá dentro. Primeiro, aleluia, pastora, Deus ele vai colocar no lugar. Para depois o Espírito Santo. Ele vinha habitar. Total executor e carnal. Porque quando passar pelo espiritual. Não te preocupa que para o inferno não vai. Vai fazer a obra. Pastor, por que o senhor fala isso aqui, meu irmão? Creio que nenhuma ensinação no preço foi pouco. Mas todo mundo aqui veio pela dor e todo mundo, quando estava ali fora, meu irmão, aleluia, tem um testemunho forte. E hoje tu está aqui. Por quê? Porque alguém profetizou sobre a tua vida. Por quê? Porque alguém orou pela tua vida. Se eu estou abençoado, alguém pagou o preço
seja profeta dentro da tua casa. Aleluia, Deus. Levanta, aleluia, a mão em direção, aleluia, teu lar e seja profeta, profetiza. Sobre o teu filho, sobre a tua filha, sobre o teu esposo, profetiza. Porque o milagre vai acontecer. Mas quanto mais eu profetizo, mais o negócio vai estreitar para depois Deus ele dar crescimento. Vai estreitar para que depois Deus ele venha, aleluia, colocar o Espírito Santo dele na tua casa. Eu venho aqui, como boca de Deus sobre a vida de alguém na tua casa, vai ter libertação. Glória a Deus. Alguém vai contar testemunho. Porque, aleluia, esse palma gira lá dentro, esse jaquilita lá dentro, esse chucaveiro lá dentro, o meu Senhor ele vai repreender, não vai morrer pro inferno, vai morrer na terra para vir para Deus, vai morrer na carne para vir para Deus, para adorar. Glória a Deus, aleluia. O nosso grande problema, já também já não agora. Nosso grande problema é que a gente quer dar mais a qualidade de patrimônio que para o próprio Deus. A gente olha para a situação, em vez de a gente abençoar, quem amaldiçoar. A gente olha para o filho, para o esposo, em vez, aleluia, de orar, quer falar, ele vai morrer assim. Daí, a mãe, o pai, a pai, não, meu filho, tu é crente, tu é diferente. Verdade. Tu é luz. E aonde a luz chega, meu irmão, a tela tem que bater e retirar. Verdade, glória a Só se Deus. a luz não tiver em ti. Se eu for mais atribulado que ele, então não adianta. Mas se tu perseverar, e as bênçãos chegarem, pode ter certeza. Glória a Deus. Aleluia. Que a vitória a Deus ele dá. Glória a Deus, aleluia. A vitória a Deus, aleluia, ele dá. Aleluia. Eu prego para alguém que porque Deus ele abre minha visão que está passando por situação difícil. Eu prego para alguém que aleluia está no seu limite, mas o Espírito Santo ele trouxe hoje aqui para te dizer, profetiza, usa a autoridade que Deus te deu. Glória a Deus. Usa a autoridade que Deus te deu. Usa a autoridade que Deus te deu. Se tu ora, tu tem autoridade, pastor Bob. Se a gente ora, tem autoridade. É tempo da igreja mostrar que ela está na terra. É tempo da igreja mostrar que ela está na terra. Não tem demônio, não tem macumba, não tem nada que prevalece diante do eterno. Glória a Deus. Diante de Jesus. Diante de Jesus, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus primeiro salva um, para depois ele ir para dentro da casa. É verdade. Não é assim que Paulo fala para o carcereiro? Filho, somente ia dois, que tu e a tua casa. Ele não fala, ele era a tua casa. Era tu, para também fluir. Para depois ir lá para dentro. Glória a Deus. Não é assim? Quem está dizendo para o carcereiro tem que te libertar, filho. Para depois libertar lá. Aleluia. Porque tem pessoas que está ligando que quer chorar por Deus, que tem paciência, não vai, meu irmão. Glória a Deus. Menos te libera. Te limpa. Aí Deus ele vai trabalhar lá dentro. Aleluia. Deus ele vai agir lá dentro. Deus vai salvar lá dentro. Oh, glória. E o nome dele uma vez mais será glorificado. Glória a Deus. Sobre os nossos ministérios. Glória a Deus. Amém. Fique de pé. Glória a Deus. Aleluia. Mas olha, me ajuda aqui. Cante um louvor aí. Eu acho que você tem uma bola comigo. Aquele louvor do Lázaro. Eles estão cantando aquele dia na igreja. Amém? Feche os olhos.
Você que sabe cantar. Glória a Deus. E você que não sabe também. Cante da mesma forma, porque o louvor é para Deus. Glória a Deus. Feche o olho. E adore a Deus. Feche o olho. Toda a igreja louvando a Deus. Glória a Deus.